Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema da reunião de hoje chama-se: fazer obras religiosas é fácil, difícil é negar a si mesmo. Vou repetir. Fazer obras religiosas é fácil, difícil é negar a si mesmo. Fazer obras religiosas, abençoados de Deus, você que me acompanha também através da internet, um dia abençoado a todos. É a coisa mais fácil que tem. Pegar isso, pegar aquilo, vai a tal lugar, sobe em tal lugar, vai em tal monte, passa isso em você, o óleo, leva o pão para casa. Fazer obras religiosas é fácil. Pegar objetos é fácil. Leva também a água benta. Acender uma vela é fácil. Fazer correntes, campanhas, estar dentro de um templo religioso é fácil. O mais difícil para o ser humano é negar a si mesmo. Por isso Jesus disse: aquele que quer me seguir tem que negar a si mesmo. Isso está descrito em Lucas capítulo 9, verso 23. Anote você também que me acompanha da internet, vocês que estão aqui. Lucas 9, 23. Dizia a todos: Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pastor Sandro, o que é negar a si mesmo? É você ter compaixão. É você estender a mão, por exemplo, a um irmão, a quem precisa de você nesse momento. De repente alguém está precisando muito de você. De repente esse irmão é a tua igreja, precisando muito de você nesse momento. É negar a si mesmo. É você parar de pensar só em si e ter compaixão do outro. Porque, repito, fazer obras religiosas é fácil. Você está ali na corrente, na campanha, você passar o óleo em você, você rodopiar, você cair na igreja, enfim, fazer essas coisas todas que as igrejas ensinam por aí. Isso tudo é fácil. Eu quero ver é você viver como nascido do Espírito. E aí entra o mandamento de Deus através da boca de Jesus. Ser servo é viver isso aqui. O servo de Deus. Negar-se a si mesmo. É você ser generoso. É você amar a Deus mais do que a sua própria vida. É negar a si mesmo. A vontade da sua carne, talvez hoje, era de ficar em casa. Mas você falou: não, eu vou congregar. Eu vou congregar porque eu preciso ter os meus momentos com Deus. Isso é negar a si mesmo. Porque nós temos uma carne que luta contra a vontade de Deus que está dentro de nós. A carne coloca aquela moleza para você não levantar, para você não congregar. Hoje eu não vou. Mas você reagiu. Não, cara, está no lado, eu vou sim. Porque eu não posso viver só para o meu trabalho, eu não posso viver só para a minha casa, que tem muita coisa para fazer aqui. Eu preciso ter os meus momentos com Deus. Eu preciso estar distante de tudo isso aqui, desse barulho aqui, dessa situação aqui, dessa outra e dessa outra, para eu ter um contato com Deus, sem barulho perto de mim, sem nada para me atrapalhar. É aquela palavra que diz: entra no quarto e fecha o quê? A porta. A gente precisa ter os nossos momentos com Deus. É negar a si mesmo. De repente a vontade da sua carne está em casa, mas você conseguiu aí, graças a Deus. É um milagre isso.
É um milagre, porque a carne milita. Negar a si mesmo também é você colocar toda a sua confiança em Deus. Com isso, em uma outra narrativa, quando você tem uma confiança em Deus, a gente vai ler depois, Jesus diz: terás descanso, paz, tranquilidade, porque você tem uma confiança em Deus. É negar a si mesmo, porque você poderia estar confiando em outras coisas, em pessoas, no seu emprego, no seu dinheiro. Negar a si mesmo é deixar esse ódio que você tem de uma pessoa. Ódio esse, raiva essa, ressentimento esse que tem adoecido você. Você que me ouve agora, você que me acompanha. Fazer obras religiosas, falar para uma pessoa pegar pãozinho, falar para uma pessoa fazer isso e aquilo religioso é fácil. Eu quero ver é você abandonar esse ódio que você sente, que tem adoecido até você. Você não dorme direito, seu corpo está sempre doente. A igreja de Deus tem que ser convertida. Por essa palavra a gente entende isso. A igreja de Deus tem que ser madura. A igreja de Deus tem que ser espiritual. E não só de pessoas que têm tempo de igreja. Nós não podemos ser um povo que tem tempo de igreja. 10, 12, 15 anos. Nós temos que ser uma igreja espiritual. A igreja de Deus tem que ser uma igreja convertida. E não só um povo que tem tempo de igreja. Quanto tempo de igreja tem, irmã? 13 anos. Mas não podemos ser só isso. Um povo de tempo de igreja. Mas uma igreja madura, espiritual. Eu me faço entender? Sim. Negar-se a si mesmo é você deixar a sua vida de mentiras também, de situações de carne, sair da safadeza. Me perdoe falar a grosso modo. Pegar um pedaço de pão é fácil. Pegar um óleo ungido é fácil. Fazer uma corrente é fácil. O difícil é você deixar as mentiras. O difícil é você abandonar a safadeza. É negar a si mesmo. Fazer campanhas é fácil. O difícil é o ser humano abandonar tudo isso. O difícil é o ser humano deixar a religião e começar a viver por fé, sem nada para pegar. Aí é o difícil. Porque tem pessoas que só conseguem estar na igreja se tiver alguma coisa para pegar. Algum objeto, alguma coisa ungida. Difícil é abandonar isso. E viver como nascido do Espírito. Como Paulo diz, o justo vive o quê? Pela fé. Ir para um templo é fácil. Difícil é assumir o evangelho em sua vida. Viver a lei é fácil. O difícil é assumir o evangelho da graça, que tira todas essas coisas que a lei dá. Glória a Deus. Não é verdade, abençoado? Como é fácil viver obras religiosas e se esconder no meio daquilo tudo. Aqui tem muita gente, então aqui dá até para eu me esconder aqui também. Dá para me esconder aqui no meio do pessoal aqui. Ninguém sabe se eu sou fiel nisso nem naquilo, ninguém sabe de nada. Se eu sair da safadeza ou não, se eu estou na carne ou não, aqui dá para me esconder. Através do pãozinho ungido, através do santo pão. Porque tem pessoas que nem entram no reino de Deus e atrapalha quem quer viver como nascido do Espírito. Olha, como pode você viver sem o pão santo? Tem que ter o pão santo na sua vida. Uma igreja que não dá o pão consagrado, vocês não podem ficar lá. É fácil falar isso para os outros e ir lá na igreja pegar o pão. O difícil é você viver como nascido do Espírito. O difícil é negar a si mesmo. Negar o ódio que você sente numa pessoa. Sair das obras da carne e andar no Espírito. Isso é difícil. Agora,
viver obras religiosas é muito fácil. E mandar os outros também fazer, é muito fácil. Eu quero ver tu que faz isso e manda os outros fazer, é deixar as obras da carne e ser um servo de verdade. Aí eu quero ver. Quando a gente se depara com a história de Nicodemos, a gente vê ali um homem religioso. Porque Nicodemos era um fariseu, fazia parte de um grupo religioso, que ensinava para as pessoas, não toque nisso, não toque naquilo, não manuseie isso nem aquilo, cheio de tradição dos homens. Para ele, era fácil fazer as obras religiosas. O difícil era assumir em público que ele gostava da palavra de Jesus. O difícil era negar a si mesmo para viver aquilo ali. Até então, ser fariseu, ser um religioso era fácil. Mas negar a si mesmo para assumir, porque ele olhava para Jesus, via Jesus de longe realizando milagres e falando palavras tão bonitas, tão maravilhosas. Ele pensava, puxa vida, o difícil é eu assumir isso aí. Porque se eu assumir isso aí, eu vou ser perseguido. Se eu assumir isso aí, eu vou ser rejeitado pelo pessoal que eu estou fazendo parte aqui. Os fariseus, o grupo que eu pertenço aqui. A igreja que eu estou. Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Tem muitas pessoas que me escutam nesse momento. Que é o Nicodemos da vida. Acompanha as nossas pregações, mas não tem a coragem de assumir isso em sua vida. Essas pessoas não se reportam a nós, mas estão nos ouvindo. Tem muitas pessoas que não se reportam a mim, mas que acompanham todas as minhas mensagens, uma por uma. Eu recebo essa palavra, criando nessa pessoa, gerando nessa pessoa, a vida de servo que Jesus pede aqui em Lucas 9, 23. Negando a si mesmo e servindo a Deus no altar da graça, em nome de Jesus. Então, eu quero ler o exemplo de Nicodemos, porque se encaixa perfeitamente com o assunto de hoje. Fazer obras religiosas é fácil, difícil é negar a si mesmo. E foi muito difícil para ele, porque ele foi na calada da noite ao encontro de Jesus. Era difícil ter que assumir aquilo ali. Puxa vida, o que ele fala é tão bom. Ele até reconheceu, olha, eu sei que Deus é contigo. Só me falta coragem para assumir e te acompanhar. Isso aqui que eu faço é fácil de fazer. Essas obras, a tradição dos homens aqui, isso aqui é muito fácil de eu fazer. Difícil é estar do lado do teu ensino. Difícil, abençoado, é andar no Espírito. O difícil é sair do ódio, do ressentimento. Essa mensagem, ela foi crescendo dentro de mim, essa vontade de trazer o assunto de hoje, de eu estar observando as pessoas e vendo como é fácil elas se movimentarem na religião. A facilidade que ela tem de fazer as coisas lá dentro, observando, não, como é fácil. Difícil é estar num lugar que não tem nada disso e você viver pela fé. Onde todo mundo vai criticar você. Como é que você está numa igreja que não dá pão? Como é que você está na igreja que não tem santa ceia, não tem batismo? Você tem que sair desse lugar, meu Deus do céu. Se a igreja está toda errada, aí é difícil. Que é o nosso caso aqui. A gente enfrenta muita coisa para viver o reino de Deus. A gente é perseguido, a gente é caluniado. Pessoas tentam tirar você. Não é fácil viver o espiritual. Agora, fazer obras religiosas, é fácil demais, é demais da conta. Muito fácil. Agora, viver o evangelho da graça, aí é outros 500, como diz o outro. Vejamos o que diz o livro histórico de João, capítulo 3, verso 1. Abra lá em João, capítulo 3, verso 1. E começa assim, João, livro histórico, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
Sabemos que és mestre vindo da parte de quem? De Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver o quê? Com ele. Então aqui a gente percebe que ele sabia, e ele reconhece isso, ó, Deus é contigo, viu? As suas palavras são maravilhosas, verdadeiras e poderosas. Mas ele não tinha a coragem de assumir isso publicamente. Então a gente vê, por esse exemplo, que fazer as obras religiosas é fácil. Difícil é negar a si mesmo. O difícil para esse homem era negar a si mesmo. Que coisa linda, um tema como esse, um exemplo na Bíblia, para nos dar mais clareza. Seguindo, João capítulo 3, verso 3 agora. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele estava acostumado com as coisas terrenas, com as coisas religiosas. E ele tinha dificuldade de entender as coisas o quê? Espirituais. Igualzinho as pessoas que quando você evangeliza, ela não sabe que na Bíblia existiu o período da lei e que nessa mesma Bíblia existe o período o quê? Da graça. Agora, por que a pessoa não entende que a Bíblia tem duas alianças, dois pactos? Por estar envolvido, por estar cheio de obras religiosas, por estar envolvido só com coisas terrenas, com coisas materiais. Pegue isso, pegue aquilo, passe isso no seu corpo, leve isso para casa, acenda a lâmpada vai abençoar a sua família, acenda também a vela, vamos para o monte, vamos, e pegue areia, e pegue isso, e pegue aquilo. Então a pessoa ela sente dificuldade em entender as coisas do alto. E se você fala que é um predestinado, aí pronto. É que a pessoa não entende mesmo. Que isso? Pelo menos o meu pastor falou que isso é do diabo, não quero nem saber. Ou seja, ela nem se interessa em saber, porque se nós estamos falando que está na Bíblia, a pessoa tem que ter interesse de pesquisar, de querer entender. Mas peraí, se está na Bíblia, é palavra de Deus, isso tem que fazer parte de mim também. Então tem pessoas que quando a gente evangeliza também não entende, ele também sentiu dificuldade em entender as coisas espirituais. E peço que você tenha paciência na sua evangelização. Porque há muitos Nicodemos por aí, na família, no trabalho, que você fala, olha, você é um anjo e um corpo de carne, e a pessoa, hã? O quê? Não existe mais diabo, ele já foi destruído, Hebreus 2,14. O bicho ruim, Jesus na cruz, ó, já limpou o terreno, o caminho para nós andarmos aqui livremente, entendendo que só existe um chefe no mundo, Deus. Amém. Só um chefe no mundo, soberano. Então tenha paciência na hora de evangelizar, como Jesus teve paciência com Nicodemos, porque a conversa aqui foi longa. Prosseguindo, João 3,5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, que quer dizer da palavra, amém? Vamos dar uma pausa aqui. O que é nascer da palavra, pastor? É você viver entendendo que Deus, como eu falei agora, é o chefe do mundo. Não existe uma outra força além da dele. Ele, em Cristo Jesus, já limpou o caminho. E é como diz lá em Hebreus 2,14, para que você tenha paz. Amém? Nascer da palavra é você viver tendo o entendimento que todos nós aqui somos anjos. Glória a Deus. Espíritos em um vaso de barro, com a semente divina dentro, Deus. É você ser o nascido da água, ou seja, o nascido da palavra. Essa questão
da presença de Deus não é como as igrejas ensinam, não. É bom tocar nesse ponto. Irmãos, se você se comporta bem, ele entra. Se você se comporta mal, ele sai. Não é assim, abençoado, você que me ouve. Se você se comporta mal, você entristece o Deus que está dentro de você. Ou você tem morte prematura. Por você se comportar mal, porque o corpo é templo do Espírito de Deus. Então você tem que cuidar do templo. Você não pode sair aí envenenando ele, danificando ele, destruindo ele, como diz a palavra. Abre em Efésios, a sua Bíblia. Não, pode acompanhar aqui no telão para remir o tempo. Anote no caderno, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 30. Só para confirmar o que eu falei agora há pouco, a gente vai voltar para a leitura aqui de João. E não entristeçais o quê? O Espírito de Deus, no qual foste o quê? Selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim todo o quê? Malícia. O Espírito de Deus não sai dentro de você. Mas se você anda na carne, você o quê? O entristece com essas coisas aí, ó. Antes sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Questão resolvida. Temos também, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Olha só. Não sabeis que sois santuários de quem? De Deus. E que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Então você tem a presença de Deus. E se você se comporta mal, o que é que acontece? Você entristece o quê? Aí esse Deus está dentro de você. Não é que ele sai. Você entristece. Você se sente mal. É o cumprimento da palavra. Cai a ficha. Nossa, não deveria ter agido dessa maneira, não devia ter falado o que eu falei. Nossa, como eu estou mal. É a tristeza que diz a palavra. Eu me faço entender? Ela se cumpre automaticamente dentro de você. Em seguida, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? Sagrado. Não é para você encher de fumaça. Não é para você encher de cachaça. É para você cuidar do corpo. Abençoado. Se bebida, se cigarro fosse uma coisa boa, os médicos recomendariam. Olha, nessa consulta que você está tendo aqui, pode fumar todo dia, viu? E beber também. Nem a medicina recomenda, porque é prejudicial o quê? Ao templo, ao corpo que Deus habita. Se isso fosse uma coisa boa, a medicina falaria para você, ó, pode beber todo dia, pode fumar todo dia, que não vai fazer mal nenhum. Mas faz mal. Chega um momento que o corpo não aguenta. Infelizmente, tem muitas pessoas que morrem sem saber desse conhecimento aqui. Que o Espírito de Deus habita dentro dela. E é aonde que entra aquelas palavras lindas e maravilhosas e abençoadas do Senhor Jesus. O meu povo sofre por lhe faltar o quê? Conhecimento. Tem muita gente morrendo sem saber que tem a presença de Deus. Anos de igreja buscando. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ou de repente veio aquela palavra de condenação. Olha, você errou. O Espírito de Deus saiu. Viu? Aí a pessoa, volta, Senhor, volta. Eu preciso de Ti. E anos naquela angústia, naquele sofrimento. Eu não tenho mais a presença. Eu perdi a presença. E isso adoece qualquer pessoa. Um ambiente desse, um ensinamento desse, que há em muitas igrejas. Vejamos também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 19. Acompanhe aqui no telão, e você que está me acompanhando pela internet, anote no seu caderninho, no seu bloco de anotações. São evidências importantes para esse entendimento do que estamos falando. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o quê? O mundo. Não imputando aos homens as suas o quê? Transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Antes, Deus estava em quem? Em Cristo. Antes, Ele não estava em todas as pessoas, como está hoje.
Por quê? Porque ele estava em Cristo. Mas quando Cristo ressuscita, a presença de Deus passa a estar em todos. Amém? Simples assim. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, nesse momento ele não estava em todos, como está hoje. Mas quando Cristo ressuscita, então ele passa a estar em todas as pessoas, em todos os seus filhos. Mais uma evidência aí para o seu crescimento espiritual. Voltemos aqui a João, livro histórico, capítulo 3, verso 5. João 3, 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, ou seja, da palavra, e do Espírito, que é negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus, é você nascer do Espírito, é você se colocar à disposição do reino de Deus, da vontade de Deus, e aí entra os tais frutos que Paulo fala lá em Gálatas, que nós temos que anular a carne para andar no Espírito. Então, é nascer do Espírito, é nascer para a vontade de Deus. Anote aí. Não pode entrar no reino de Deus, que é o amor, a bondade, o domínio próprio. Você não produz, você não dá os tais frutos que diz Gálatas capítulo 5. Verso 6. João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascido da carne é aquele que anda sobre a terra sem saber de onde veio e para onde vai. Quando você fala de anjos, a pessoa trata o assunto como se fosse: você está falando de espiritismo para mim? É isso? Quando na verdade o assunto não é espiritismo, não é esoterismo ou qualquer ismo da vida. Anjos é palavra de Deus. Deus dará ordem aos seus anjos para que ministre ao nosso favor. Salmo 91. O nascido da carne é uma pessoa que anda e é refém dos vícios, das obras da carne. É uma pessoa que não entende as coisas espirituais. O seu entendimento está fechado para as coisas espirituais, para as coisas da graça de Deus. O nascido da carne, quando você fala, por exemplo, do semear, do ofertar, logo fala: isso é invenção do pastor para tirar dinheiro dos outros. Isso é invenção dele lá, hein? Eu não quero você dando nada lá. Isso é invenção dele. O nascido da carne não entende. Logo fala que o pastor está inventando para roubar dinheiro dos outros. O nascido da carne acha que você tem que buscar objetos. Ele não entende que Deus é Espírito. Só o nascido do Espírito tem entendimento que Deus é Espírito. Amém? O nascido da carne é uma pessoa completamente adormecida, que só desperta pela palavra ou quando passa por um sofrimento muito grande. O nascido da carne só desperta pela palavra ou quando passa por uma tribulação muito grande em sua vida. Geralmente, muitos buscam a Deus no sofrimento. Não é verdade? É aí que ela desperta. Detalhe: o nascido da carne desperta na palavra e outros no sofrimento. Porém, na palavra, se o alimento for ruim, não vai haver despertamento espiritual nenhum. Vai continuar adormecido. Porque se você está buscando, torna a repetir, pedaço de pão, e ensinando para as pessoas que tem que pegar pedaço de pão, o pão santo, o pão bento, seja lá o bento que for, você vai continuar adormecido. Não vai haver despertamento espiritual nenhum. Porque eu pergunto, pão é para a carne ou para o espírito? Para a carne. O que alimenta o nosso espírito? Está lá em Apocalipse. Que quando você abre o seu coração para a palavra, esse Deus, ele passa a cear com você e você com ele. Essa é a nossa verdadeira Santa Ceia. Em nada tem a ver com coisas físicas.
dada pelo homem. Lá em Atos também diz, Deus usa Paulo para dizer, eu não sou servido por mãos humanas, aquela bandejinha com um monte de pedaço de pão picado, como se precisasse dessas coisas. Eu sou Deus Espírito, que dou vida, respiração e tudo mais, eu não preciso de nada físico para existir na vida de ninguém. Eu não preciso. Então, muito cuidado você, que por esses dias recebeu esse tipo de ensinamento. Olha, como é que você pode ficar numa igreja que não dá pão, que não dá vela? Como que você pode ficar numa igreja que não dá azeite, não dá água, não dá isso, não dá aquilo? Não! Você tem que ir para uma igreja que lá tem o óleo no alto da cabeça, tem o pãozinho bento, santo lá esperando você, que tem isso, que tem aquilo, aquilo outro. Tudo para a carne, porque o que é para o espírito é um outro alimento, é a palavra. Então, entra o título do tema de hoje. Fazer obras religiosas é fácil. Difícil é negar a si mesmo. É a pessoa andar no espírito. É a pessoa abandonar a raiva, o ódio, a inveja, a provocação, parar de perseguir os outros e ser nova criatura. O difícil é ser nova criatura, o difícil é nascer de novo. Agora ficar fazendo fofoca, ficar cuidando da vida dos outros, isso é fácil. Eu quero ver tu abandonar isso aí e estabelecer o perdão. Aí é difícil, né, dona Divina? Aí é difícil. Seguindo, o verso 6 fala do nascido da carne. E o que é o nascido do Espírito, pastor? É aquela pessoa que tem prazer na lei de Deus. Eu não estou falando da lei de Moisés. Estou falando da lei de Deus, da vontade de Deus. Tem prazer. Prazer. Tem muita sede de conhecer, de aprender, de ouvir, de adorar, de estar aqui tendo seus momentos com Deus. Não tem vergonha de falar o evangelho para ninguém. Não tem vergonha de assumir que frequenta aqui e que é daqui. Como que é a sua igreja? É assim, assim, assim. Mas lá não tem isso nem aquilo, nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Lá não dá nada para levar para casa. Lá só dá a palavra para o Espírito. Mas nenhum pedidozinho você pode levar. A minha fotografia para o pastor orar e ungir. Não precisa. O pedido, até o pedido a gente leva no coração lá e coloca diante de Deus no momento da oração. Ou seja, nós estamos vivendo como Jesus ensinou para aquela mulher samaritana. Mulher samaritana, vai chegar um tempo, e esse tempo tem que acontecer, que os adoradores têm que estar ligados a Deus em espírito e em verdade. Amém. A gente não pode depender de um monte, porque se não tiver monte, como é que vai ficar o negócio? A gente não pode ficar dependendo de um pedaço de pão, porque se a padaria entrar em greve, vai ficar todo mundo sem Jesus. Porque o ensinamento lá fora é que se você comer um pão, você tem parte com Deus, Deus entra dentro de você. E se não tiver pão da padaria? Você anda nesse mundo sem Deus. Aí, aonde vem Jesus, em João capítulo 6, e diz, eu é que sou o pão da vida, e não o pão da padaria. Glória a Deus. E agora? Se ele é o pão da vida, com quem você fica? Você que manda os outros atrás de pão. Olha, se o fato de comer pão resolvesse os problemas do mundo, tornasse todo mundo cristão, levando todos eles a ter parte com Deus, então esse mundo já estaria transformado. Porque todo dia todo mundo come pão da padaria. Se pão fosse a solução, então o mundo já era para estar transformado, porque desde que mundo é mundo, que todo mundo come pão. Desde lá de trás que todo mundo come pão. Desde Noé que todo mundo come pão. O que torna você nova criatura é negar a si mesmo. Pão não tira ódio, pão não tira doença, pão não tira ressentimento do coração de ninguém, pão não converte ninguém. Ouvireis a palavra, e a palavra vos libertará. É um alimento, e tem que ser bom, porque se for ruim, continua do mesmo jeito a sua vida. Sem sabor, perdida, sem brilho, sem sabedoria. Tem que ser um bom alimento, em nome de Jesus. Então, o nascido do Espírito, ele tem prazer, ele tem amor às coisas de Deus. É uma pessoa que suporta os dias da dificuldade. O nascido do Espírito, está sempre firme ali. Estou confiante. E confessa, e chama a existência. O nascido do Espírito é assim. Há uma fé nele. Está acontecendo as coisas.
mas ele não perdeu o domínio próprio, ele não perdeu o equilíbrio, não perdeu a confiança. Verso 7, João capítulo 3. Não te admires, Jesus falando para Nicodemos. Deu-te dizer, importa-vos, nasceu o quê? De novo. Olhe para mim, traduzindo. Não fica chateado pelo fato de eu te dizer que tu não é um convertido ainda. E que precisa o quê? Se converter. Tem muitas pessoas que também ficam chateadas com você. Principalmente quando você coloca diante delas a palavra de Deus que diz que todo aquele que está debaixo de lei nem convertido é. Ah, mas eu tenho 10 anos de igreja, hoje mesmo eu fui para a missa, hoje mesmo eu fui para a corrente, eu não falto a uma corrente, e você está dizendo que eu não sou convertido? Sim, porque é Ele, Deus, que diz que você não é convertido. Todo aquele que está em obras da lei não é convertido diante do Senhor. Porque para Ele Deus não é espírito, Deus é um pedaço de pão, Deus é a porta, e Deus não é porta. Quantas não são as pessoas que estão passando por uma porta hoje? E qual é o ensinamento? A porta é Jesus. Coloca aqui no telão. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 15. Olha só. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, dos ouvintes da palavra. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é o quê? Retirado. E qual é o fruto da conversão? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Quando você entende que Deus é Espírito, não é porta, não é vara, não é vela, não é coisa nenhuma, então o véu é retirado, você se tornou um convertido. Caso contrário, você não é convertido não. Você que vive acendendo vela, você que fica se arrastando no chão, diante de uma imagem de gesso, de pau, de pedra, você que vive atrás de pão santo, pão bento, pão ungido, pacote de sal, seja lá o que for, nem convertido você é. Porque para você, Jesus é uma rosa, Jesus é um palito de picolé ou coisa parecida. Convertido você ainda não é. Então falar isso para uma pessoa, nossa, ela fica super chateada com você. Não é verdade, pastor Heraldo? No seu trabalho, o senhor enfrentou gente assim, como que eu não sou convertido? Eu tenho 35 anos lá na igreja. Mas são 35 anos que o senhor ainda não se converteu. Nem ele, nem o pastor. Mas por que eu não sou convertido e nem o meu pastor? Porque ele fala para você que Jesus é isso aqui, um objeto. Mas Jesus, o nosso Senhor é o quê? Espírito. Quando há esse entendimento, há conversão verdadeira. Amém? Então, Jesus está dizendo, ó Nicodemo, me perdoa, tá? Não fica chateado não, pelo fato de eu dizer que você não é convertido, pelo fato de eu dizer que você tem que nascer de novo, embora você esteja aí há muito tempo, como fariseu, você faz parte aí do sinédrio judaico, você, né, conhece aí a lei de Moisés, conhece tanta coisa, um homem religioso de tradição, ensina isso para as pessoas, porém, ainda tu não és um convertido. Agora, o verso 8 é maravilhoso. Porque aqui o Senhor Jesus, de uma forma muito linda, ele fala da liberdade do vento. Pare para pensar, meu irmão, você que está aqui, você que me ouve também. Tem pastores que só lê até o verso 6, não passa disso. A gente já chegou a ler aqui o 7 e vamos para o 8. E o 8 é lindo, porque no verso 8 Jesus fala para Nicodemos, ó Nicodemos, você precisa ser livre, igual o vento. O vento é livre. Ninguém consegue prender ele em lugar nenhum. Você já viu o vento preso em algum lugar? Fica aí, não sai daí, viu? Não sai daí. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele deixa de ser um escravo. Ele é liberto de todos os medos. Ele passa a andar sobre a terra como o vento, livre, sem medo de nada. Sabendo que é abençoado, escolhido, salvo, sempre salvo. Ele vive sobre a terra como vento. Não é lindo isso, né? Eu aconselho você, pastor, lê um pouco mais as coisas, porque o verso 8 é uma das coisas mais lindas. Tem pastor que passa batida e nem lê. Mas nós aqui vamos ler. Verso 8. João capítulo 3. O vento sopra, que conversa linda. Ele está evangelizando Nicodemos. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele é livre. Ele vai para lá, vem para cá quando ele quer, e passa por aqui pelo pastor Sandro, depois passa por ali, depois passa pelo irmão que está lá atrás, e vai, o vento vai embora, ele é livre. Que coisa boa, né? Assim uma pessoa nascida do Espírito, com os olhos do entendimento ativados, ninguém põe mais medo em você, ninguém mais escraviza você com palavras de medo, engana você com doutrina de homens. Você passa a ser uma pessoa dirigida por Deus e não mais por doutrinas de homens. Ensinamentos que nem na Bíblia está e que o pastor está ali no púlpito dizendo, olha, você tem que pegar isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não está na Bíblia. Você passa a ter uma vida igual do vento, livre. Agora você não me engana mais. Eu estava preso às suas palavras, as suas palavras fictícias, palavras de medo. Se eu não fizer, o diabo entra, destrói, acaba. Você vive uma vida livre como o vento, graças a Deus. Não existe maldição, não existe capeta, não existe bicho ruim, não tem satanás nenhum. Só existe aqui sobre a terra um Deus todo-poderoso, vivo e que está e habita dentro de mim. Vamos agora a uma narrativa também muito conhecida, mas que também tem algo a nos ensinar, muito importante com relação ao assunto de hoje. Negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 11, verso 28. Abra a sua Bíblia em Mateus 11, 28. E assim diz Mateus, livro histórico, palavras do Senhor Jesus, palavras, uma narrativa muito conhecida. 11 é o capítulo a partir do verso 28. Que, porém, precisa de uma compreensão, né? Que ler por ler não tem valor nenhum. Tem muita gente que lê trechos assim por ler e fala, vamos agora orar. Aí começa a orar, aí lê outro trecho, vamos agora orar. A gente não pode ler a palavra de Deus por ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Não podemos ler por ler, vamos pensar. Vinde a mim todos, diga todos, diga todos, todos. Então a gente já tem uma compreensão aqui, nessa primeira leitura do verso 28, não há acepção de pessoas no reino de Deus. Ah, pastor, mas o fulano errou muito. Ou de repente alguém abandonou a palavra e resolve voltar. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Lembra do filho pródigo? Que alegria foi para o pai, que aquele pai representa Deus, em receber o seu filho de volta. É por isso que essa porta aqui vai estar sempre aberta para todas as pessoas. Tenha ela desistido da fé, da caminhada ou não. Esteja ela adentrando aqui cheia de vícios ou não. Será muito bem recebido. Porque é assim que tem que funcionar. O Evangelho em um lugar que prega o amor e a graça de Deus. Seguindo. Mateus 11, verso 29 agora. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo, que é fazer a vontade de quem? De Deus. Que é você renunciar, negar a si mesmo. Está vendo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de quem? De mim. Atenção, abençoados. Não é na corrente, não é na campanha, não é na revelação, não é em doutrina de homens, não é nas invenções de homens, não é em ensinamento de demônios. Ah, que esse demônio aqui coloca dor nas costas, esse aqui leva você a ter resfriado, esse outro aqui coloca... Não é ensinamento de homens, é aprender de mim, é de Deus, da palavra de Deus. Não é da invenção do homem, das coisas do homem, mas de Deus, que é você conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Nesse momento você está aprendendo do Senhor. Amém? Agora, ensinamento de demônios, doutrina de demônios, tem pastor que exalta mais Satanás do que a Deus. Eles dão aula. Olha, esse demônio aqui destrói casamento. Esse aqui leva você a perder o emprego.
Já esse aqui te coloca com dor nas costas. Esse aqui é dor de cabeça constante, esse aqui, ó. Vem para cá, demônio. Isso. Põe a cara aí, pessoal. Isso. Esse aqui. Você está colocando dor de cabeça em quem? Em muita gente. Ensinamento de quem? De homens. Em algum momento, se põe a pensar, antes da cruz, o Senhor Jesus, Ele transformou a vida de muitas pessoas. Ele libertou muitas pessoas do mal, porque o mal, o demônio, Satanás, estava vivo, estava de pé. Jesus não tinha ido à cruz para destruir todo o mal. Como que Jesus lidava com isso? Várias vezes na mesma pessoa? Mas voltou de novo? Voltei. Agora você vai sair. Não sai. Ela sai sim, porque eu sou Jesus. Jesus ficava nessa disputa, nessa briga? Não, era uma vez e acabou. Já o demônio da religião é o ano inteiro. Ele é teimoso. Ele nunca vai embora. E o pior de tudo, ele está em todas as reuniões. O único que de vez em quando aparece é Deus. Vem, Senhor, nós precisamos de Ti. A minha alma está vazia, mas o diabo está em toda reunião, menos Deus. Mas não é uma contradição, pastor, não é uma confusão danada que tu está fazendo? O diabo está em todos os cultos. É o primeiro a entrar. E você mesmo disse que você está vendo ele na porta da igreja. Agora Deus não, Deus de vez em quando aparece, tem que chamar Ele, vem até aqui, estamos vazios da Tua presença. Puxa vida, um Deus que está mais fora do que é seu, e o diabo está mais dentro daquilo que não é dele? Abençoado, a gente tem que pensar com a mente de Cristo. Você que me ouve, eu declaro você aí pensando com a mente de Cristo, porque, meu Deus do céu, o dono da igreja nunca está em casa, mas o diabo que não é dono de nada está sempre ali? Não falta uma corrente, está sempre pegando o pão da Santa Ceia. Tem pastor até que prega. O diabo também toma Santa Ceia. O diabo também come o pão. Bom, vamos finalizar aqui a leitura. É muita maionese, né, abençoado? Veja que quando a gente se torna um nascido do Espírito, a gente entende tudo isso. Você se torna livre dessas mentiras como o vento. Ninguém te prende mais com essas besteiras, com essas mentiras. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Louve ao Senhor com suas palmas. Descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O conhecimento de Deus não traz peso, não traz condenação. Não é verdade? Esse momento aqui, há um gozo dentro de nós. O conhecimento, a sabedoria de Deus nos traz o quê? Tranquilidade, leveza para a alma, para o coração. E eu recebo Deus dando descanso para a sua vida, paz, tranquilidade para o seu coração, em nome de Jesus. E fique de pé e vamos falar com Deus, agradecer por essa ministração maravilhosa. Feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus, falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela glória de hoje, pela palavra de hoje, pelo entendimento, com tanta verdade dita na manhã de hoje. Fazer obras religiosas é fácil. O difícil é negar a si mesmo, é ser generoso, é ser fiel, é ter paciência, é tirar o ódio do coração, é ter compaixão, misericórdia do próximo, é ter compromisso com o reino. Aí é difícil para o ser humano, mas fazer o que muita gente faz lá fora é fácil. E o convite nessa manhã, você que quer ser servo, discípulo, é negar a si mesmo, para viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Essa é a vida verdadeira. Esse é o nascimento verdadeiro. Isso é ser nova criatura. Isso é nascer de novo. Em nome de Jesus.
E eu recebo, Senhor, esse entendimento, essa iluminação na vida de muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Esse presente dado para nós nessa manhã, alcançando muitas pessoas em nome de Jesus. Que haja luz, que haja sabedoria, que haja entendimento, que haja solução nessa situação da sua vida também. Que haja livramento, que haja saúde. Declare isso também para você, que haja saúde em meu corpo, que haja sabedoria mais e mais em minha vida, entendimento mais e mais, que haja descanso, tranquilidade, que haja, meu Deus, um fim desse choro, para essa pessoa que está cansada de tanto chorar, de tanto sofrimento em sua vida, que haja uma solução, meu Senhor. Eu recebo essa doença saindo de você, essa tristeza saindo de você, esse desânimo saindo do seu coração, esse cansaço, essa depressão, seja curado em nome de Jesus, seja liberto de todos os seus medos, seja feliz em nome de Jesus. Você que me ouve agora, seja feliz, declare isso: eu me recebo feliz, eu me recebo em saúde perfeita, eu me recebo livre desses medos que eu sinto, que me atormentam, eu me recebo em paz, me recebo reinando em vida, em nome do Senhor Jesus. Sou mais que vencedor, sou um filho amado, um escolhido, um predestinado. Deus habita em mim, eu sou morada do Espírito de Deus, o meu corpo é santuário do Espírito do Senhor. E recebo, Senhor, a Tua presença me ajudando, Senhor, me dando discernimento, pois eu tenho uma carne falha, Senhor, uma carne que às vezes é ignorante, às vezes uma carne precipitada, Senhor, agitada. Me acalma por dentro, Senhor, nas decisões, nas minhas palavras, no meu agir, em nome de Jesus. E muito obrigado, Deus, por essa manhã tão abençoada, por esse lugar, pela vida de cada irmão, Senhor, muito obrigado. E recebo que a minha semana vai ser uma semana abençoada, o meu domingo, um domingo abençoado. Eu recebo paz em minha casa, paz em meu coração, paz em minha família, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, que assim seja. Amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus e um bom dia a todos. E até a próxima. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.